A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 58. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Sabemos que Jesus morava em Cafarnaum. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: parábolas são histórias narradas, contadas, são narrativas, são analogias, que tem sempre uma lição moral ou espiritual. Quer dizer, tu conta uma história para ensinar algo. E o Senhor Jesus, como mestre dos mestres, professor dos professores, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, o Senhor Jesus usava de parábolas, contava parábolas. E aqui em Mateus nós vamos ter várias parábolas. O Senhor Jesus vai contar muitas parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Então, a primeira parábola é a parábola do semeador. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola do semeador, ou a parábola da semente, ou a parábola dos diferentes tipos de solo, é a mesma parábola. E é interessante que o Senhor Jesus conta para toda a multidão. E toda a multidão estava em pé na praia, e muitas coisas lhes falou. Então, falou para quem? Para toda a multidão. Então, ele contou esta parábola para a multidão. Mas a gente vai perceber que há um porquê que ele usava as parábolas. E agora vem a explicação. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Com eles quem? Com a multidão. Que eu já falei para vocês de que em Mateus é muito evidente essa alternância entre a multidão e os discípulos. O que Jesus queria esconder e o que Jesus queria revelar. Porque a multidão é aquele povo que segue o agito, o tumulto, os milagres, o show. E o discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus. É aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus. É aquele que renuncia o seu eu para fazer a vontade do Mestre. Ao que Jesus respondeu, né? Por que você fala com eles, com a multidão, através de parábolas? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, quer dizer, a multidão, isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porém,
Por quê? Desculpa. Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Nem entendem. Vamos parar aqui. Então, era claro, era nítido a distinção, a diferença entre a multidão e os discípulos. E os discípulos entenderam isso. Era como que se Jesus falasse em código. Houvesse uma nuvem, uma neblina, aqui a gente fala uma cerração, e não dava para ver. Então ele falava dessa forma, como eu disse, alternando o que ele queria esconder e o que ele queria revelar. Aquilo que é mais íntimo, pessoal, precioso, tu dá para todo mundo? Tu distribui aleatoriamente ou tu reserva para os teus amados, para os teus queridos, para aqueles que compartilham da tua intimidade? Mesma coisa. O Senhor Jesus reparte conosco. Ele divide, ele derrama, ele nos dá quanto mais nós pedirmos, quanto mais nós queremos. Quanto mais a gente pede, mais ele nos dá. Quanto mais próximo nós estamos, mais nós ouvimos. Quanto mais próximo nós estamos, mais nós vemos. Então, quando ele diz ali no 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Tem gente que tem olhos, mas não vê. Tem pessoas que estão buscando se libertar dessa surdez e dessa cegueira. Esse também é um objetivo. Estudarmos a palavra de Deus aqui no YouTube para que mais pessoas ouçam e mais pessoas vejam. Que a palavra de Deus realmente seja repartida, compartilhada diariamente. Que vocês possam receber. E naquele tempo não era diferente. A multidão não estava a fim de ensino. Ela queria era milagre, ela queria bênçãos, ela queria conhecer quem era esse Jesus. Mas os discípulos, eles estavam pagando um preço diariamente com o Senhor Jesus. E é por isso que ele falava por meio de parábolas. Porque porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aí tu pensa assim, mas por que isso? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos recebem, mas poucos valorizam. Muitas pessoas vão na onda, vão junto com a multidão, mas o coração está distante. Até falam, participam, estão envolvidos como um evento, como uma agenda, como uma atividade, um compromisso, um programa, um entretenimento. Mas aqueles que amam, que querem, que buscam, que seguem e perseguem, esses encontram. Quem tem sede, bebe água. Quem tem fome, come o pão. Quem está doente, procura o remédio. Entende? Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês. De vocês quem? Dos discípulos, dos verdadeiros seguidores. Porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Lembra
Quando Jesus falou que João Batista era o maior, mas que qualquer um depois de João Batista no reino de Deus era maior que ele? Por quê? Porque foram salvos, foram iluminados pelo próprio Senhor Jesus, pela própria luz, foram salvos pela própria salvação, estiveram com o pão da vida, com a água viva. Então nós somos bem-aventurados. Nós, cada um que se converte após a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias. Bem-aventurados que não viram e creram. Porque nós estamos exercitando a nossa fé. Eles estavam vendo, mas não viam. Eles estavam ouvindo, mas não ouviam. Entendem isso? Tem pessoas que ouvem, mas não entendem nada. Porque não tem o principal, que é o Espírito Santo de Deus. Porque não tem o amor. Porque não querem do fundo do coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Falam, é só da boca para fora, mas daqui, a parte de dentro, o interno, o íntimo, não. 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Então, olha só, ele contou a parábola e agora, a partir do verso 18, ele vai explicar a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, já tem vídeo no canal sobre esta parábola. Então, o que acontece? Recebe a semente, mas está na beira do caminho, não está no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu tem que estar no caminho, andando no caminho. Os teus pés têm que estarem no caminho. Tu tem que estar seguindo os passos de Jesus no caminho. Então, o que acontece? Eles ouvem a palavra de Deus, só que eles não compreendem. Então, eles não entram neste caminho. Ó, ele foi semeado à beira do caminho. Tá perto, mas não tá dentro. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso é o que eu tenho dito para vocês, que é uma das profecias, é o que vai se cumprir. Porque muitos têm alegria da salvação. Se dizem crentes, cristãos, evangélicos, que amam a palavra de Deus, que amam a Bíblia, têm alegria. Mas o que acontece? Essa alegria não resiste à tristeza, não resiste à angústia, não resiste à perseguição. Tu tem a alegria, mas tu é emocionalmente instável. Então, aquela alegria depende das circunstâncias. Se as circunstâncias são desfavoráveis, se vem a angústia, a dor, o sofrimento, a perda, o luto, a perseguição, a rejeição, a oposição, o que acontece? Essa pessoa se escandaliza, ela se revolta, ela abandona. E interessante, ó, pouca duração. Mas ela não se converteu, mas ela não confessou Jesus, mas ela não ia nos cultos, ela não participava das reuniões de oração, ela até fez uma célula, um culto, uma reunião na casa dela.
Mas aí vieram os problemas, vieram as críticas, vieram os desafios. E ela não resistiu. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aí aqui nós temos uma outra situação. O que é isso? Preocupações desse mundo. É essa ansiedade, essa correria, muitas vezes de trabalhar, de estudar, de adquirir, de casar, de criar filhos, de viajar, de ir para academia, de ficar com o celular, as preocupações da vida, desse mundo. E ainda tem a fascinação das riquezas, quer dizer, a pessoa quer usufruir, quer desfrutar da vida, quer gastar seu dinheiro, quer viajar, quer passear, quer adquirir, quer prosperar, não sei, e não tem tempo, não se dedica a Deus, não se dedica à palavra, não se dedica a conhecer o Espírito Santo e os planos que Deus tem para ela, né, para essa vida aqui. E aí o que acontece? Fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Bom, esse é o perfeito. É o que recebe com alegria, é o que tem raízes, é o que suporta a provação, é o que é inimigo do mundo, não tem seu coração nas riquezas. Esse acolhe, recebe a palavra, a semente de Deus. E o seu coração é um solo fértil, é uma boa terra. E aí ele produz 100, 60 e 30 por um. Agora vamos para outra parábola, do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, quem é o joio? O joio é uma erva daninha. Tem vídeo no canal falando sobre as ervas daninhas, de que é a maldição da terra. Quando o pecado entrou no mundo, a terra também foi amaldiçoada e começou a produzir ervas daninhas. Então o joio, tu já pode saber, ele é pecado, ele é errado, ele é do mal. Ele é uma erva daninha venenosa. E ainda ela tem umas sementinhas pretas. Tudo isso dá pra gente a analogia, a lição. Preta, trevas, escuridão, venenosa, maligna, daninha, pecado. Quer dizer, é algo ruim. Tu não quer joio, tu não planta joio. Tu não espera que nasça joio. Só que o que acontece? Existe um inimigo, o inimigo das nossas almas, o adversário, o nosso arqui-inimigo. Quer dizer, ele é o nosso inimigo desde o princípio, desde Adão e Eva. A serpente, Satanás,
Lúcifer, a gente viu ali o Beelzebu, todos os nomes, diabo, todos esses nomes para personificar o mal. Então, o trigo simboliza cada um de nós. Há toda uma simbologia de que o trigo ele se dobra, o joio fica ereto. Outros dizem que o problema do joio é que ele não aparece e ele vai crescendo lá embaixo. A raiz do joio vai se entrelaçando no trigo. E aí eles vão crescendo e tu não consegue identificar. Quando estão ali juntinho, tu não sabe quem é o joio e quem é o trigo. Mas o que tu tem que esperar? O tempo. É pelos frutos que tu conhece a árvore. Então, depois que cresceu, depois que tá crescido, depois que tá maduro, depois que tá pronto, depois que os dois estão ali, tu consegue ver a diferença. Tu consegue ver quem é trigo. Minha mãe dizia trigo limpo, né? Ou, entre aspas, o trigo sujo, que seria o joio. Então, isso que o Senhor Jesus faz aqui, ó, quando ele conta isso, tu imagina o efeito didático e pedagógico para mim, né, que estudei teologia, pedagogia, psicologia, eu acho assim, ó, fenomenal. Eu vejo por esse ponto de vista. Ele uniu a realidade daquelas pessoas, ele passou essa lição prática e espiritual. E nós que estamos distanciados, a gente tem que estudar, né? Só que o que acontece? A gente entende. A gente entende. Tu entende. Na nossa vida, sempre vai ter um joio crescendo. Na tua casa vai ter um joio crescendo. Na tua família, na igreja, no trabalho. Por quê? Porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. E o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas. Então esse joio está sempre. E as pessoas muitas vezes se enganam ou se precipitam, querem arrancar o joio antes da hora e ferem o trigo e machucam o trigo, matam o trigo, porque quando ele fala arrancam, né? Ó, se tu separar o joio, tu vai arrancar também com ele o trigo. Então tem um tempo. Tem o tempo de pegar o joio, arrancar o joio e jogar ele no fogo. Ó, tu vai ter que pegar o joio, amarrar, lembra do amarrar o valente? E queimar. Então, há um fim, há uma sentença, há uma condenação para o joio. Mas há um tempo. E a gente não pode fazer nada antes do tempo, ou nada sem a direção do dono, do Senhor do campo. Entende? É muito claro, é muito claro. O Senhor Jesus está sendo específico, objetivo, direto nessa parábola do joio. E sim, tem essa questão também de que quando tu olha, quando eles crescem, tu vê que um se dobra, né? Que um é mais flexível. Sabe o coração de carne? O outro é duro, é ereto, é assim. Aí aquele coração de pedra que não se dobra, não se curva, não se humilha, não se arrepende, não confessa. É muito importante essa parábola do joio. Outra parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. O que está querendo dizer aqui? Nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé nos faz salvos, curados, libertos. Eu falo isso sempre, santificados.
ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, ela é a maior. Porque a gente morre para viver. A gente entrega a nossa vida para receber a vida do Senhor Jesus. A gente renuncia o nosso eu para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para produzir fruto. E olha essa parte, as aves do céu se aninham nos seus ramos. Todos aqueles que precisam de descanso, de proteção, de alimento, podem se aninhar nos nossos ramos, nos nossos galhos. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá a vida dele para que nós aqui na terra possamos dar luz para a terra e sal para o mundo, para a gente poder abençoar as pessoas. E isso tudo começa com esse grão de mostarda, com essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Outra parábola, a do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ó, só para dizer, ó, é uma mulher que tá aqui. E olha, ela tá fazendo um pão ou um bolo, ela tá cozinhando, ela tá abençoando sua família, tá? Então a gente vai estudar a parábola do fermento, mas a gente não pode ignorar que o Senhor Jesus está falando que tem uma mulher e que isso é uma coisa que se espera de uma mulher, de uma esposa, de uma mãe, sabe? Que ela alimente sua família, que ela coloque não só comida na mesa, mas amor, carinho, afeto. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, numa cultura que corre e come tudo na rua, correndo. Olha só, a mulher, ela é sábia e constrói a sua casa. E é muito importante ela alimentar a sua família, tá? Mas o que está sendo falado aqui? De que um pouquinho de fermento em 3 medidas de farinha leveda tudo. O que está sendo dito aqui? É a mesma coisa. Tu precisa de um pouco de fé, tu precisa de uma iniciativa, de uma vontade, de uma decisão, para que a vida de Jesus transforme a tua vida, para que todo o teu corpo, toda a tua alma, todo o teu espírito seja transformado. Então, o reino dos céus na nossa vida é isso. É um passo que tu dá para toda uma caminhada, para toda uma eternidade. O uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tá deixando bem claro aqui em Mateus de que o fato do Senhor Jesus usar parábolas é também um cumprimento de profecias. O fato dele usar esse recurso didático, como eu tô falando, pedagógico, psicológico e, claro, doutrinário, espiritual, teológico, é cumprimento também de profecias. 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Nós estamos em Cafarnaum. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, de novo, ó, a multidão versus discípulos. Jesus despede as multidões. Acabou o show. Tipo, o ingresso que vocês compraram até agora. Eles foram embora. E agora o Senhor Jesus está com os seus discípulos. E os seus discípulos, na intimidade, no particular, pedem: explica-nos a parábola do joio. Ensina para nós. A gente não ficou satisfeito. A gente quer mais. A nossa sede não acabou. Nos dê mais água. A nossa fome não acabou. Nos dê mais pão. Então,
o discípulo, ele quer mais e mais do seu mestre. Eles quiseram uma aula particular, uma aula extra. Olha que lindo isso. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, Senhor Jesus, a gente já viu sobre isso, mas não custa repetir. O Filho do Homem é o servo humilde, o servo sofredor, o servo que busca fazer toda a vontade do seu Senhor. Isso é Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que aula! Olha a aula que os discípulos receberam. Então, tu ouviu a parábola do joio do 24 ao 30. E agora, na aula particular, o Senhor Jesus explicou do 36 ao 43. 44. Agora vem outra parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu entendo essa parábola como assim, ó, tu dá tudo o que tu tem. Olha o que ele diz assim, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando tu entende que a melhor coisa que aconteceu na tua vida foi o Senhor Jesus, foi a salvação, foi o perdão dos teus pecados, foi uma nova vida, uma vida eterna, nada mais importa. Ou tudo é relativo, tudo é secundário, terciário. Então, transbordante de alegria, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Quer dizer, busca a Deus em primeiro lugar. Ele valoriza, porque aquilo é tudo que ele tem. Como Davi, a minha porção é o Senhor. A minha herança, lembra do vídeo? Caiu em lugares amenos, em lugares perfeitos. Eu sou muito abençoada. Tu é muito abençoado, porque a salvação entrou na minha vida, entrou na minha casa. E essa salvação é para sempre, é perpétua, é eterna. Eu sou ovelha do pastoreio, do aprisco, do rebanho de Jesus, e ninguém, nada me rouba dele. Nada nem ninguém me separa desse amor, entende? Por isso que ele vende tudo que tem e compra aquele campo. A próxima parábola é a pérola de grande valor. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então, o que está querendo dizer aqui? Esse estava procurando, ele procurou ali, procurou aqui, procurou lá, procurou acolá. E quando ele encontrou, ele soube valorizar a pérola de grande valor. E também, o que ele faz? Ele vende tudo que tem e compra a pérola. Ele entendeu que aquela pérola era superior às outras. Quando tu descobre a verdade, quando tu descobre o caminho, quando tu descobre a vida, tu não quer mais a mentira, tu não quer andar perdido por aí, caindo, tropeçando, tu não quer mais ser um zumbi, um morto-vivo, porque tu encontrou Jesus, que é o caminho, a verdade
e a vida. Mais uma parábola, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. A salvação não é para esse ou para aquele, é para todos. E assim como tem peixe pequeno, peixe grande, peixe com escama, sem escama, peixe que morde, peixe que é manso, peixe que é bonito, peixe que é feio, os seres humanos também. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, como que essa pessoa se converteu, meu Deus? A gente fica chocado, porque a gente ainda se surpreende com o poder de Deus, com a capacidade dessa rede alcançar peixes gigantescos. Às vezes peixes tão pequenos que passariam pela própria rede e essa rede alcança. Então, essa rede apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O meu desejo, a minha oração é que tu seja um peixe bom. Olha, escolher os bons para os cestos e jogar fora os ruins. Que tu aí do outro lado seja um peixe bom. Que o Senhor tenha te alcançado, te salvado, te perdoado, te purificado e te curado de toda dor, de todo mal. Te liberto, né? Tenha te libertado de todo espírito maligno, de todo pecado, de toda opressão. 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? É como se ele dissesse assim: vocês entenderam todas as parábolas? A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede? E eles responderam: sim. Não sei na tua Bíblia, mas na minha tem um ponto de exclamação. Coisa boa quando um aluno entende, né? Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu vejo isso aqui como tu sempre tá aprendendo. Enquanto tu tá vivo, tu tá aprendendo. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias. E não importa quantas vezes tu for ler o mesmo texto, ou o mesmo livro, ou o mesmo versículo, é vida, é vivo, se renova. Mesmo no depósito tem coisas novas e coisas velhas, tem coisas que tu aprendeu e tem coisas que tu ainda vai aprender. Agora vamos lá. 53. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, onde que é que Jesus está agora? Ele chegou na sua terra. Qual era a terra de Jesus? Nazaré. Ele estava morando, ele morava em Cafarnaum, onde Pedro morava, no litoral, e agora ele está em Nazaré, que é a cidade dele, né? Por isso Jesus, o Nazareno. O significado do nome Nazaré, da cidade Nazaré, é verde,
verdejante e florida. Em Nazaré, o Senhor Jesus não fez muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Porque as pessoas olhavam para ele e não viam o Cristo, não viam o Messias, não viam o Salvador, não viam o Senhor. Viam o filho de José, o filho do carpinteiro, o irmão de Tiago, José, Simão e Judas, o irmão de várias irmãs. Não conseguiam entender de onde que veio esse poder. Isso acontece muitas vezes. Deus derrama bênçãos, unção, sabedoria, discernimento sobre nós, e as pessoas que estão muito próximas não conseguem ver, porque só nos conhecem segundo a carne, segundo a natureza humana, segundo a nossa função, a nossa representação, o nosso vínculo com ela. Se é filha, se é mãe, se é irmã, se é tia, se é sobrinha, não conseguem abstrair e ver o poder de Deus. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Em Nazaré, ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque eles estavam incrédulos, escandalizados, por causa da incredulidade deles. E eu preciso destacar com vocês os 55 e os 56. O versículo 55 e o versículo 56, que eu já havia mencionado em outro capítulo, em outro vídeo. E agora eu vou explicar para vocês literalmente. Não é este o filho do carpinteiro? Quem é o carpinteiro? O carpinteiro é José. A sua mãe não se chama Maria? Sim, Maria. E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Sim. E as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Estes dois versículos são muito importantes para refutar, derrubar, descredibilizar a doutrina humana e não bíblica de que Maria não teve relações sexuais com José. Estes dois versículos são a base bíblica que refutam a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Sim, Maria, a jovem, adolescente Maria, era virgem, pura, santa e imaculada. E o Espírito Santo, através do poder do Altíssimo, através de um milagre, teve uma visitação, né? Recebeu um anjo e o Senhor Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. Mas, após o nascimento de Jesus, Maria coabitou com José, seu marido, e teve filhos e filhas. É o que está escrito na minha Bíblia e eu acredito que está escrito na tua Bíblia também. E a palavra original no grego é irmão e irmã. Irmão que é irmão e irmã que é irmã. Então, sim, isso não denota nenhum desprestígio. Isso não faz nenhum mal para a reputação, para a honra de Maria. Ao contrário, uma mulher que casa e ela tem intimidade com seu marido, ela está fazendo aquilo que Deus planejou, porque o casamento, a gente viu que é um sacramento, é uma bênção de Deus, é o cordão de 3 dobras, Deus, o marido e a esposa. E ter filhos e filhas é bênção. A tua mulher no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Então, por aqui a gente vê que Maria teve Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Então, 5 filhos homens e suas irmãs. Então, no mínimo, ela teve 2, né? Então, uma mulher abençoada com 7 filhos. Então, eu te convido a marcar estes versículos.
e entender que, assim, a honra de Maria não é maculada por ela ter tido outros filhos e outras filhas. O que a gente aprende hoje com esse baita capítulo de Mateus? De que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, disse Jesus. Quando tu tá dentro do teu contexto familiar, muitas vezes tu é só uma pecinha daquele quebra-cabeça. E às vezes as pessoas não conseguem ver o tesouro que Deus colocou no vaso de barro. Tamanha proximidade, porque tá tão perto, tão perto, tão perto, que chega a perder a nitidez, né? A capacidade, o foco. Então o Senhor Jesus está dizendo que o profeta, ele só é desonrado, ou o profeta, ele não tem honra, ou ele é sem honra na sua casa, na sua família, na sua terra, na sua cidade. Por causa disso, é que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Ele não pôde, olha isso, o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas, dos amigos, dos parentes, daqueles que conheciam ele na carne, no sentido como um ser humano. E não conseguiram abstrair, né? E ver que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o ungido, que era o Cristo, que era o Salvador. Então, por causa da incredulidade deles é que ele não fez tantos milagres. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus ensinava na sinagoga. E eles se maravilhavam, porque eles viram assim, da onde que vem tanta sabedoria, da onde vem esses poderes miraculosos? Vem do próprio Deus. Vem de Deus.